Graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande estar com você aqui essa noite. Eu queria pedir a você que esteja comigo nesse momento em oração, que nós possamos entrar na presença do Senhor, orar ao nosso Deus. É um sábado à noite e eu agradeço muito a fidelidade de todos vocês. É uma oportunidade que nós temos de meditar um pouquinho na palavra do Senhor e pensar um pouquinho do que Deus tem para nós essa noite. Nós estaremos amanhã juntos para celebrar a ceia do Senhor e eu queria que você já preparasse no seu lar, já deixasse um pouquinho já separadinho para amanhã, prepara o pão, prepara o cálice também para nós participarmos da ceia do Senhor todos juntos, né? É um momento importante da igreja de nós participarmos da ceia do Senhor e que amanhã você esteja às 9h30 adorando ao Senhor conosco e também participando da ceia do Senhor. Eu queria que você agora entrasse comigo em oração ao Senhor para nós meditarmos um pouquinho na palavra do nosso Deus, que a palavra dele é soberana e ele tem muita coisa para nós. Esperamos que Deus fale conosco, abra o seu coração. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus? Graça e paz a todos os irmãos, ó Pai Celestial. Nós pedimos a Ti, Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, dá paz ao nosso coração e ao nosso entendimento e que possamos meditar na palavra do Senhor essa noite. Que hoje, Pai, o Senhor fale conosco, Pai. Prepara o nosso coração para pensar um pouquinho no que o Senhor tem para nós e nós Te louvamos, Senhor, Te engrandecemos. Esteja abençoando todos esses irmãos que estão comigo aqui, em nome do Senhor. Abençoe aqueles que irão assistir também essa live depois. Que a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja sobre essas vidas, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor perdoe os nossos pecados, Pai. Fala conosco, Pai, tremendamente através da Sua palavra. Que a Sua palavra, que é santa e poderosa, esteja trabalhando na nossa vida e no nosso coração essa noite. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos por esse momento e Te louvamos, Pai, porque o Senhor é fiel, bondoso e maravilhoso. Nós Te louvamos, Pai, e agradecemos por esse momento, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, queridos irmãos, eu queria trabalhar com vocês, propor um texto para nós meditarmos essa noite. Nós vamos começar a pensar um pouquinho sobre os Salmos, e eu queria que você já iniciasse comigo esse Salmo para nós lermos juntos um devocional para pensar no que o Senhor tem para nós, no Salmo de número 1. O Salmo de número 1 é um salmo muito importante para nós, é um salmo que nos faz aprender muitas coisas. E eu queria que você, comigo, por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo de número 1, por gentileza. Diz assim a santa palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, uma palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? É um texto muito bonito e muito importante, e eu queria que você estivesse comigo nesse momento para nós meditarmos nesse texto. A minha pergunta para você essa noite: você conhece algum cristão que é ímpio? É uma pergunta meio capciosa, mas eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Você conhece algum cristão que é ímpio? Eu creio que você vai falar para mim, não, Orlando, eu conheço cristãos que são justos, que foram justificados pelo Senhor. Cristãos que morreram a velha vida, estão caminhando em Jesus, e cristão mesmo deve ser justo.
Mas eu volto a reforçar na minha pergunta: você conhece algum cristão que é ímpio? Primeiro a gente precisa definir certas coisas para nós pensarmos o que o salmista está dizendo. Primeiro, o ímpio é aquele indivíduo que significa uma pessoa desumana, desnaturado, insensível, é aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente, é um indivíduo, é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura pensamentos e atitudes em pessoas. É também um indivíduo que possui valores contrários aos estabelecidos pelo senso de valores cristãos. Isso é a definição de ímpio. A minha pergunta para você é o seguinte: você conhece algum cristão que pratica essas coisas? Que fazem essas coisas? Que é uma pessoa que é injusta, que não pratica os valores, que não serve a Deus de verdade, que não trabalha o coração na piedade, é aquele que perdoa fácil, é aquele que trabalha os valores cristãos na sua conduta de vida. Você conhece algum cristão que pratica isso? Creio que talvez você possa dizer muitas coisas, mas a verdade é que existem muitos cristãos que estão agindo e fazendo como ímpio. Porque o justo é aquele que pratica justiça, é aquele que possui moral, aquele que é honesto. No meio religioso é considerado aquele que é justo diante de Deus porque foi justificado. É puro, é aquele que busca a Deus com a justiça em sua prática. É aquele que traz a todos o que é devido, que age com iniquidade, que age com equilíbrio, aquele que dá ao outro o que merece. Então, eu queria que você pensasse, meu irmão, minha irmã, esta noite. Há algum cristão que é ímpio? Há algum cristão que hoje, no nosso caminhar, no dia a dia, você sabe que está praticando as coisas de um ímpio? Valores de um ímpio, que nem possui muitos valores. Aquele que em sua conduta moral é uma conduta desumana. Aquele que age como intolerável, aquele que não tolera, aquele que não perdoa, aquele que acha que sempre está certo. Você conhece algum cristão assim? Eu queria que você pensasse comigo, meu irmão, minha irmã, nesse texto que nós acabamos de ler. A palavra cristão é para aqueles que são pequenos cristos, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso é a realidade, isso é ser cristão. Mas o que nós precisamos entender é que aquele que é cristão, que é justo, que foi justificado por Cristo na cruz, ele voltou ao relacionamento com Deus a partir do sacrifício de Cristo, é aquele que caminha no seu andar, no seu jeito de portar, com equilíbrio sempre, aquele que traz a justiça de Deus sempre, aquele que busca levar a salvação de Jesus. E hoje eu creio que nós estamos vivendo um cristianismo que existem muitos, não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu? Mas baseado nesse texto do Salmo 1, o salmista faz uma comparação do ímpio e faz uma comparação do justo. Parece que ele está fazendo duas coisas que muitas vezes você olha, parece que ele está falando de água e óleo, não se misturam. E realmente não deveria se misturar mesmo. Mas o título dessa mensagem, que eu queria que você pensasse comigo, o cristão que faz a diferença. O cristão que faz a diferença deve agir na sua vida com aquela visão do que significa ser justo. Aquele que pratica a justiça, aquele que ama de verdade, aquele que faz com que sua conduta faça diferença na vida dos outros. Mas às vezes, alguns cristãos estão caminhando como ímpio,
que dever praticar a justiça, pratica a iniquidade. Não estão fazendo com que a vida que foi lavada e remida por sangue de Cristo fizesse diferença no seu caminhar cristão. Há muitos cristãos que se denominam justos, mas estão agindo como ímpio, que age como as normas, muitas vezes, que o mundo oferece, que o mundo dá para nós, valores que o mundo está dizendo como politicamente correto. Mas aquele que é justo, aquele que foi justificado por Cristo, é quando Cristo morre na cruz e une de novo o relacionamento do indivíduo para com Deus. E aqui no Salmo 1, você vai ver que existem coisas que nós podemos aprender como cristãos, como o povo de Deus deve portar e deve agir na sua conduta de vida. Deve agir no seu caminhar, no dia a dia. Deve fazer a diferença. Porque para ser justo, eu preciso praticar a justiça de Deus, a verdade de Deus. Mas não adianta eu denominar para uma pessoa e dizer a ela, eu sou cristão, mas a minha conduta é conduta de um ímpio. Eu misturo com pessoas, não estou falando que você não pode ter amigo que não é cristão, não é isso. Mistura a sua vida diária uma prática ímpia, que está caminhando no seu dia a dia, sendo desonesto, muitas vezes, o que o justo deveria ser honesto, muitos que se consideram justos são desonestos, são mentirosos, são falastrões, levantam contendas. Aquele que acha que é justo, mas vive uma vida de crueldade, uma vida que é contente com a desgraça do outro. Aquele que desejou mal para mim, esse vai sofrer. Se Deus é justo, esse vai pagar o que fez para mim. E o Salmo de número 1, o Salmo 1, o salmista nos ensina a diferença de ser justo e ser ímpio. Se você olhar para o cristianismo no decorrer da história, aquele Cristo histórico, Jesus histórico, é um Jesus que morreu na cruz por nós para nos justificar e na nossa conduta nós deveríamos ser justos. Mas há muitos cristãos que ficam contentes com as desgraças dos outros, ficam contentes dos outros tropeçarem e caírem, e na verdade deveria ter uma tristeza no coração, porque embora se considerem cristãos justos, estão contentes com as desgraças dos outros. Estão contentes com pessoas que caem e sofrem ou tropeçam. O verdadeiro homem e mulher justo deve ser aquele que deve ser puro diante de Deus. E deve orar por aqueles que caem. Estender a mão para aqueles que tropeçam e caem. E por isso eu queria aprender com você, junto com você, pedindo ao Espírito Santo falar conosco, a pensar nesse Salmo de número 1. Eu quero ser um cristão que pratica a justiça. Eu quero ser um cristão que faz diferença na vida dos outros. Não um cristão que as pessoas olham para mim e digam, graças a Deus foi embora, porque eu não aguentava mais esse cara aqui. Ele fica falando que ele é o bam, que ele é o cara, que ele sabe tudo que ele sabe é certo. Tem muitos cristãos que estão caindo na arrogância, achando que são justos, mas na verdade são ímpios. São muitos cristãos que na sua atitude estão mais para a impiedade do que para a justiça. E é isso que o Salmo 1 nos ensina. A primeira coisa que eu quero aprender com você essa noite, para você meditar comigo e pensar um pouquinho comigo, é que o cristão precisa ser, em primeiro lugar, compromissado com Deus e sua lei. Olha o que diz o versículo 1 ao versículo 3 desse Salmo de número 1. Versículo 1 ao versículo 3 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores,
não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que o devido tempo dá o seu fruto, e cuja a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aquele que é justo e pratica justiça, esse sempre vai ter a lei do Senhor no coração e será bem sucedido. Esse sempre terá o prazer de abençoar a vida de pessoas, terá o prazer de ler a palavra, terá o prazer de buscar ao Senhor e meditar nela, terá o prazer de olhar para a sua condição de indivíduo, de pessoa que erra, que não está certo sempre, que olha para si e tem o prazer de ler a palavra e confrontar a sua vida todo dia para pensar: eu não sou justo, eu erro, eu falo coisas que não agradam a Deus, eu preciso aprender com o Salmo 1, que muitas vezes eu preciso ter a satisfação de ler a palavra do Senhor e caminhar uma vida de justiça, caminhar uma vida de um cristão verdadeiro, de estar alegre porque o Senhor me dá a condição de ser bem-sucedido. Eu creio que você, meu irmão, minha irmã, quer ser bem-sucedido todo dia. Eu creio que você pode falar para mim: eu sou cristão. Então, se você se considera um cristão, pequenos cristos, você deve refletir a mão de Deus todos os dias na sua vida. Você deve refletir o seu caminhar todos os dias, para que o nome do Senhor se faça diferença ou se faça presente na sua existência. E que você busque a Deus não só na palavra e orar, lê-la, mas também orar. A buscar a Deus através da oração, a buscar a Deus a ser mais íntimo com Ele. Porque se é uma coisa que muitos estão lendo, é a minha vida e a sua vida. Nós somos o exemplo, e deveríamos ser, em nossas atitudes, exemplos de homens e mulheres justas. Não homens e mulheres praticando, falando que é cristão, mas praticando atitudes de ímpio. E isso é que a palavra de Deus, no versículo 1 ao versículo 3, nos ensina a todos os dias. Eu vejo muitas pessoas dizendo: eu sou cristão, eu sou evangélico. Glória a Deus, agradeço a Deus por sua sinceridade. Mas eu queria que você pensasse nessa palavra que você está dizendo. Se você é evangélico, se você é cristão, se você diz justo, por que você pratica a injustiça? Por que você não ama como deveria amar? Por que você não ajuda quem você deveria ajudar? Por que você não estende a mão para aquele que está caído e machucado? Por que você não faz a diferença na vida dessas pessoas? Será que você é cristão que faz a diferença? Ou será que ser cristão é de boca para fora? O Salmo 1, você percebe que o salmista faz um contraponto entre o justo e o ímpio. Mas se você pegar o conceito e a definição do justo para o ímpio, muitas vezes o cristão está praticando mais a impiedade do que a justiça. E muitas vezes o ímpio está praticando mais a justiça e é mais justo do que muitos cristãos que agem como um ímpio. Será que não está na hora da gente aprender com o verso 1 ao verso 3, esse Salmo 1, que o compromisso para ser um cristão de verdade é com Deus e com sua lei, com a palavra, o que a palavra de Cristo nos ensina todo dia? Se eu estiver com um grupo de pessoas em um determinado local, as pessoas conseguem olhar para mim, identificar o Orlando no meio de todo mundo falando: nossa, esse cara é diferente. Esse cara faz coisas diferentes. Porque às vezes nós estamos misturando tantas coisas que estamos no meio. Não estou falando que você não é e você não pode estar no meio daqueles que praticam a injustiça. Mas você deve estar no meio levando a justiça, levando a justiça de Deus e fazendo diferença. Cristo estava sempre rodeado de pessoas
que eram pessoas que no contexto de muitos judeus, eles eram pecadores, republicanos, nem mereciam Jesus estar lá. Mas eles criticavam Jesus por estar no meio. E o que Jesus fazia é que ele era luz no meio das trevas. Ele era luz no meio daquele povo, aqueles que estavam perdidos, que precisavam da justiça de Deus e da sua salvação. Meu irmão, minha irmã, seja um cristão que faça a diferença. Seja justo, leve a justiça de Deus. Você sabia que no meio evangélico, no meio cristão, é um lugar onde existe mais pessoas fofoqueiras do que no mundo? É um lugar onde existe mais pessoas querendo que o irmão tropece do que querendo que o irmão seja bem-aventurado. E você percebe que no começo do capítulo 1 de Salmos, é que ele diz bem-aventurado, bem-aventurado. E eu sei que você vai ser bem-aventurado se você praticar como cristão a justiça de Deus, a verdade de Deus, porque você foi justificado na cruz de Cristo. E eu sei disso e espero isso da sua vida e da sua família em nome do Senhor. Segunda coisa que você vai aprender nesse texto, que eu acho fenomenal o que o salmista está dizendo. Segunda coisa que você percebe está no versículo 4 e versículo 5 do Salmo de número 1. Note o que, versículo 4, os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Sabe o que está querendo dizer aqui? Sabe o que o salmista está falando? Que para ser um cristão, eu preciso estar, além de meditar na palavra de Deus, estar na presença dele, eu preciso ser aprovado pela lei de Deus. Orlando, como assim? Se você olhar o que o salmista diz, é que aquele que é ímpio, eles se apegam em coisas na vida que ao apertar, o vento leva embora. Ao apertar, aquelas coisas que eles buscam tanto se levam embora. É como uma palha no vento. Tem muitos cristãos querendo ser bem-sucedidos e estão vivendo uma vida buscando coisas só materiais no dia a dia. E Deus tem coisas tão grandes para nós. E coisas da vida no dia a dia não é errado você buscar ter. Pelo contrário, você tem que fazer a diferença. Deus falou que a gente teria prosperidade, que seríamos bem-sucedidos. Mas o cristão, o que motiva ele não é buscar coisas materiais, é buscar a Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus deve fazer a diferença para a nossa vida. O cristão precisa ser aprovado na lei de Deus. E o que é ser aprovado na lei de Deus, de acordo com o salmista, é que as nossas raízes têm que estar fundamentadas em um alicerce que é Jesus, a sua palavra, que vai alimentando essa árvore e essa árvore vai dando fruto no momento certo. É essa árvore que os ímpios não entendem. É essa árvore que muitas vezes nós não paramos para pensar o que o Senhor tem feito conosco. Não é errado você buscar ter condição financeira melhor, não é errado você buscar ter condição material melhor na vida. Pelo contrário, a palavra de Deus nos ensina isso. Mas você deve entender que você é justo e foi justificado por Cristo Jesus. Você não deve ser ímpio de buscar essas coisas da vida achando que se eu tiver o melhor carro, se eu tiver a melhor casa, se eu tiver uma melhor roupa, aí sim eu serei feliz. Não, eu sou feliz porque Cristo está comigo. E vai chegar um momento certo que Cristo vai voltar e vai levar eu e você. Se você olhar nesse texto, Salmo de número 1, é como se o justo ouvisse uma palavra do ímpio, parasse, escutasse, desse atenção e sentasse para congregar.
É como se alguém tivesse querendo o mal de pessoas e você parasse para ouvir e ainda fomentasse isso. Tem muitos cristãos que estão fomentando raiva e levando para outras pessoas também ficarem com raiva. E nós esquecemos de entender que Deus tem coisas para nós e nós precisamos ser aprovados por Deus. Olha como é tão grande quando a gente está caminhando na justiça de Deus. Eu estou vendo aqui que o Sérgio, o meu irmão em Cristo lá de Sorocaba, meu irmãozinho, está trabalhando agora com o Senhor, ele começou a trabalhar, ele pediu oração esses dias. Isso é que justo faz, isso é que Deus faz com aquele que é justo. Ele abençoa, ele cuida, ele dá cada vez mais para nós prosperidade, porque estamos sendo aprovados por Deus e Deus está alimentando a gente com essa água, dando fruto para nós. E esse fruto na vida do Sérgio vai ser bênção. Na sua vida também, meu irmão, minha irmã. Se você crer de coração que ser cristão é não simplesmente uma falácia. Ser cristão é viver o Evangelho, é fazer diferença. Por isso o salmista fala, olha, se você que ouve e começa a praticar o que os ímpios praticam, você não vai ser bem-aventurado. Você não vai ser bem-sucedido, vai ser completamente diferente a sua vida. Pelo contrário, você vai ter tristeza. Mas aquele cristão que precisa ser aprovado por Deus, como diz o versículo 4, versículo 5, tenha certeza que as suas raízes estão junto à corrente de águas, alimentando, fortalecendo, dando vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, seja um cristão que entenda que o Espírito Santo quer dar vida para você. Se você parar e pensar lá no domingo passado, nós tivemos o domingo de Pentecostes, derramar do Espírito. Nós vamos falar isso amanhã. E eu queria que você pensasse um pouquinho comigo, meu irmão e minha irmã. Você sabe o que o Espírito Santo faz com o cristão? Ele produz vida. E essa vida é o alimento necessário para nós continuarmos sendo aprovado por Deus e pela lei dele. O salmista tem um motivo a nos ensinar, que os perversos não prevalecerão, estarão em juízo. E a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã, e se Jesus voltar hoje? E se Jesus estiver hoje? Vamos imaginar, vamos só conjecturar. E se Jesus voltar hoje? A minha pergunta para você é, você está praticando a vida sendo justo ou praticando a cada dia sendo ímpio? Ah, mas eu sou cristão. Eu conheço muito cristão que é pior que o ímpio. E conheço muito ímpio que é melhor do que muito cristão. Note o que a gente precisa entender. Nós estamos com medo de uma pandemia e a doença é séria. Nós temos que fazer e nos preservar, cuidar, fazer o que as autoridades estão falando, nos prevenir. Verdade. Mas a gente tem mais medo de uma pandemia do que da justiça de Deus? Que cristão nós somos? Se a pandemia parece ser pior do que a justiça de Deus, quando Ele vier nos buscar, eu não, misericórdia, eu tenho muito medo. Porque eu sei que Ele tem graça para mim, mas o mesmo Deus que é graça é juízo. Você olha no Antigo Testamento, você vai ver muito juízo, mas vai ver muita graça também. E você olha no Novo Testamento, você vai ver muita graça, mas existe juízo também. No Antigo Testamento, se você olhar o que Moisés diz na lei, você percebe que muitos momentos Moisés trata a lei, os 10 mandamentos é um exemplo claro disso. Tá? Por exemplo, não adulterarás,
você vai ver que isso é juízo. Mas também você fala, é graça? É graça. Agora, olha para o Novo Testamento. Você não precisa adulterar. Só você olhar, você já adulterou. Juízo no período da graça. Então, meu irmão, minha irmã, pratique a justiça. Não seja como o salmista está dizendo, que gosta de estar no meio dos escarnecedores. Você sabe o que é? Eu vou falar uma coisa para você, eu vou abrir meu coração de verdade. Eu vejo muito hoje falando de stand-up. Stand-up é aqueles que fazem shows humorísticos. No meio nosso, cristão, evangélico, estão fazendo chacota da igreja. Estão brincando com a igreja, estão brincando com o Espírito Santo, estão brincando com jargões evangélicos. Eu não estou dizendo que estão errados 100% ou estão certos. Mas você sabe o que é escarnecedor? Escarnecedor é aquele que sempre zomba. É aquele que gosta de deixar o outro na vergonha. É aquele que gosta de humilhar os outros porque se acha certo demais, bom demais. Tudo que faz está certo, que os outros fazem estão errados. E o Salmo tem falado isso, o Salmo de número 1. Os escarnecedores. Tem muitos cristãos que estão parando na roda dos escarnecedores, levando os conselhos e também tirando sarro dos outros, querendo que os outros se deem mal, querendo que os outros tropecem. Será que não está na hora da gente mudar o nosso conceito do cristianismo? O cristianismo que o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra, o Senhor nos orienta, é que aquele que é ímpio não vai ser bem sucedido, mas aquele que é justo, porque foi justificado, esse será bem-aventurado. Então, meu irmão e minha irmã, espere que você vai estar na presença de Deus e eu peço você, pratique a justiça de Deus, seja mais justo. Para você entender a justiça, o justo, aquele que foi justificado, é aquele que lá no Éden teve a oportunidade de ter relacionamento com Deus como Adão e pecou contra Deus, Deus tirou eles do jardim do Éden e lá houve um rompimento, não tinham mais relacionamento com Deus. Mas no Novo Testamento, a cruz trouxe o relacionamento de novo, porque houve um varão perfeito, o sacrifício verdadeiro, o único que não possuía defeito e pecado, e morreu na cruz para trazer-nos relacionamento de novo com Ele. E isto é ser justo. Por isso a definição de ser justo, quando eu disse para você que justo é aquele que pratica justiça, é honesto, tem um puro relacionamento com Deus, é justo alcançando aos céus porque amam a Deus, tem conformidade com a justiça, aquele que anda com equidade, mas aquele que é ímpio, é desumano, é contente com a desgraça dos outros. Por isso você deve entender e fazer e praticar a justiça de Deus, para você ser bem-aventurado em nome do Senhor. E para findar, você percebe que esse salmo termina no versículo 6, e o versículo 6 parece que o salmista está agora concluindo o pensamento dele, mostrando dos justos e os ímpios. Versículo 6, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Olha só o que ele está dizendo. Existe um atributo de Deus chamado onisciência, onipresença, onipotência. Ele sabe todas as coisas, ele vê todas as coisas, e está em todo lugar e pode fazer o que ele quer. E para ser um cristão de verdade, eu preciso ser diferente no meu andar, porque ele conhece o meu coração, ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você pensa nas quatro paredes quando você está sozinho. Ele sabe o que você pensa de pessoas. Ele sabe o que você pensa de indivíduos. Nós escondemos de todo mundo o que muitas vezes pensamos, mas de Deus, jamais. Jamais nós escondemos de Deus,
Por isso, o cristão deve viver na justiça de Deus, mostrando em nossa conduta que Deus morreu por mim. E eu sei que Deus está esperando para voltar. E quando Ele voltar, no momento dele, no kairós dele, eu estarei com Ele. Aqui no versículo 6 é muito claro. O justo terá essa oportunidade de estar com Ele, mas o ímpio estará em ruína. Você é ímpio ou você é cristão? Ah, Orlando, eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então viva uma vida de justiça. Viva uma vida de justo. Pratique a justiça todos os dias. Abençoe vidas todos os dias. Não ande com o seu coração cheio, amargo, um coração cheio de desejo de ruína para os outros, querendo mal dos outros, querendo coisas ruins para os outros. Tem muito cristão tão marcado com isso e está na hora da gente mudar isso. Está na hora da gente ser cristãos e ser justos. Não ser cristãos dizendo que é cristãos e viver como ímpio. Está na hora da gente separar o joio do trigo. Está na hora da gente mostrar a diferença da igreja de Cristo Jesus, independente de qual denominação, da nossa caminhada fazer diferença, da nossa caminhada ser uma caminhada de justiça, de amor, de pactar vidas pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor, para que os nossos caminhos sejam um caminho de retidão, caminhos de piedade, caminhos de amor, caminhos que fazem diferença na nossa conduta. Eu gosto muito de uma frase de um filme que ele diz assim: o que você faz aqui reverbera por toda a eternidade. O que você faz aqui, você será lembrado por isso. Será que se você hoje chegasse no momento final da sua vida, as pessoas no seu funeral iriam olhar e falar: que pena, foi embora, era uma pessoa tão amável, tão maravilhosa, que saudade, como vai fazer falta? Ou será que vão falar: graças a Deus foi embora, não aguentava mais esse indivíduo? Será que a gente não precisa deixar um legado? E esse legado é para as futuras gerações, do amor e da justiça de Deus, de fazer a diferença. Nós precisamos mostrar o nosso relacionamento com Deus, e o nosso relacionamento com Deus é uma vida de misericórdia, é uma vida de justiça, é uma vida de amor, é uma vida de carinho, é uma vida de ajuda aos outros. Talvez tenha pessoa que você conhece que está precisando do seu abraço, amigo, de um alimento, e você seja essa ferramenta de Deus para mostrar a justiça dele, usando você, porque Deus sabe o que você pode fazer. Deus conhece o que eu posso fazer, o que você pode fazer. E que você esteja com o teu coração aberto para praticar a justiça de Deus e ser um cristão que faz a diferença nesse mundo. Porque ser cristão não é só de falar. Ser cristão é vida. E se queremos vida em abundância, como diz o Salmo, devemos praticar a justiça de Deus. O salmista nos ensina que o ímpio perecerá, mas o justo será bem-aventurado. E eu sei que você quer ser bem-aventurado. Eu quero ser bem-aventurado. E Deus tem uma conexão com você. Deus tem uma conexão com os justos. E isso eu queria que você, em nome de Jesus, viva todos os dias da sua vida sendo o cristão que faz a diferença. Porque você tem um selo da salvação. E esse selo da salvação é aquele selo do Espírito Santo. Que você é filho do Rei, filho do Deus que cremos, que acreditamos. Que Deus abençoe a sua vida, que você faça diferença onde você mora, no seu trabalho, na faculdade ou na escola, na sua vizinhança,
na sua família, que você pratique a justiça, que você ande como justo, não como uma pessoa ímpia, injusta, que só quer o mal dos outros. Mude o seu caminhar em nome de Cristo Jesus. Convido você a estar comigo em oração em nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor também por esses irmãos que estão comigo. Que você seja bem-aventurado em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe você, Sérgio. Que você tenha muito sucesso nesse novo trabalho em nome do Senhor. Muita prosperidade em Cristo Jesus. Os nossos irmãos também que precisam de oração, vamos orar ao Senhor. Vamos entrar na presença do nosso Deus para pedir e clamar a Ele. Que a graça dele esteja sobre todos nós, em nome do Senhor. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, por esta noite que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, porque o Senhor é presente, porque o Senhor é real e verdadeiro. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é um Deus bondoso e maravilhoso. Agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos concede e nos ajuda em nome do Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre todos nós, e que possamos viver, ser um cristão que faz a diferença neste mundo, que possamos praticar a justiça do Senhor. Abençoe todos esses irmãos que estão comigo aqui essa noite, nessa live. Abençoe todos que irão assistir-nos mais tarde, que o poder de Deus e a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um agora, em nome do Senhor. Que possamos viver a justiça de Deus. Tira do nosso coração toda impiedade, Pai. Tudo o que praticamos e não agrada ao Senhor. E que possamos ser servos fiéis, para a honra e glória de Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, e que a consolação do Espírito Santo esteja agora com todo o povo de Deus. Nós te louvamos e agradecemos pelas vitórias desses irmãos, que em nome de Jesus, o Senhor dê a cada um deles, Pai, o revigor da sua saúde, a prosperidade do trabalho, o sustento financeiro no lar e abençoe a casa com alimento diário, a cada dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Lembrando vocês que amanhã, às 9h30, nós teremos o culto, e esse culto será o culto de ceia. Prepara na sua casa o cálice do suco de uva e também do pão, para nós participarmos da ceia do Senhor todos juntos. Que você esteja comigo amanhã, em amor, em harmonia, em comunhão, para nós praticarmos essa nova aliança que é a ceia do Senhor. Conto com você amanhã, às 9h30, que possamos estar juntos, mesmo via online, para agradecer e louvar o nome de Deus e trazer à memória o que nos dá esperança, que é a ceia do Senhor. Deus abençoe a vida de todos vocês, um grande abraço para vocês, um abraço muito apertado no seu coração, um beijo no seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado pela fidelidade, em nome de Cristo Jesus. Amém.